Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cidadania, programa onde discutimos os direitos e deveres dos cidadãos. Eu sou Favor Maveja e na edição de hoje vamos discutir um tema bastante pertinente, que é a questão dos direitos e deveres dos consumidores. Vamos aqui discutir o direito de devolução e troca de produtos no mercado. E para discutir este tema recebemos aqui nos nossos estúdios o jurista Nuno Pinto e é com ele com quem vamos conversar acerca deste assunto. Nuno Pinto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao programa Cidadania. Certo, muito obrigado também pelo convite, saudar a si, saudar a toda a equipe que torna possível a transmissão. Só mesmo para início de conversa, poderíamos dizer aqui quais são os direitos dos consumidores com relação à troca e devolução de produtos no mercado? Certo, nós temos duas leis, aliás, três diria. Temos a Constituição da República como lei má, que versa nos termos do artigo 92 os direitos do consumidor. Temos a própria lei do consumidor, que é a lei 22, Decreto-Lei 22/2009 de 28 de setembro, que tem a designação da Lei de Consumidores. E temos também uma norma que regulamenta esta mesma lei de consumidores, que é o regulamento da lei de consumidores. Temos esses três instrumentos que, em princípio, no seu artigo 5, versa-se lá um conjunto dos direitos que o consumidor tem, e neste conjunto de direitos que o consumidor tem, temos, por exemplo, o direito à qualidade de bens e serviços, e que se estes bens e serviços não tiverem sido prestados com a devida qualidade necessária, o consumidor tem o direito de apresentar a sua devida reclamação, e isto consta efetivamente no seu artigo 5º, que fala do direito do peticionário e o direito de apresentar a reclamação em caso que os produtos não apresentam as características devidas. Muito bem, percebemos aqui que há um quadro jurídico que regula esta questão, mas poderíamos explicar aqui em que situações exatamente o consumidor pode recorrer ao fornecedor para poder aqui pedir este direito de troca ou devolução de produto? Bem, sempre que o produto tiver sido fornecido sem a devida qualidade, o consumidor tem este direito de exigir, primeiro, a troca, de exigir o dinheiro que ele dispendiou para a compra deste produto. Aliás, isto é uma prerrogativa que assiste ao próprio consumidor. O fornecedor de bens e serviços caberá única e exclusivamente a acatar aquilo que é a exigência do próprio consumidor, porque o próprio consumidor tem esta prerrogativa de escolher entre as alternativas na devolução, na troca ou mesmo ao recebimento do valor que ele pagou para a compra deste mesmo produto. No entanto, o fornecedor do produto deve única e exclusivamente acatar aquilo que é a exigência do próprio consumidor, e este direito só pode ser colocado, materializado quando o próprio consumidor, no âmbito daqueles direitos que nós fizemos referência, por exemplo, o direito à qualidade de bens e serviços, se este bem não tiver a devida qualidade, não for capaz de satisfazer aquilo que são os interesses do próprio consumidor, ou, no caso, a título de exemplo, que o produto apresenta algum defeito, o próprio consumidor tem este direito de apresentar esta sua reclamação. Nestas circunstâncias é que o consumidor pode efetivamente lançar a mão ao direito de exigir a troca, a devolução ou mesmo o recebimento daquilo que ele pagou na compra deste produto que apresenta características ou inapropriadas ou um produto que apresenta algum defeito. Muito bem, e do ponto de vista de prazos, há aqui, digamos, um prazo na qual este consumidor pode recorrer ao seu fornecedor para poder exigir a troca ou a devolução de produto, e se sim, como é que este varia de acordo com os produtos? Certo, nós temos dito para quem está na área de direito, todo direito tem que ter um prazo, aliás, tudo em direito tem um prazo para ser exigido. E nesta matéria da relação jurídica de consumo não é diferente. Também
consta do artigo 14 e 15, tem que se fazer uma conjugação, o direito que o consumidor tem para apresentar a sua reclamação em caso de tiver um produto que apresenta um defeito ou uma que não seja adequada para o consumo. Dizer eu que para os produtos consumíveis, né, de natureza móvel, tudo aquilo que pode ser transportado de um ponto para outro, o consumidor tem um prazo de até 6 meses para apresentar a sua reclamação. No entanto, estes 6 meses hão de ser materializados a partir do momento em que o consumidor tiver tomado conhecimento do defeito que este produto apresenta, tem 30 dias para apresentar efetivamente a sua reclamação. Temos aqui 2 prazos no caso. Primeiro, estamos a falar de produtos de natureza móvel, produtos que podem ser deslocados de um ponto para o outro, em que, por exemplo, se eu compro um par de sapato que ele vem na caixa e eu não abro o pacote, a caixa, eu, a partir do momento que efetuei a compra, tenho até 6 meses para exercer o direito de devolução daquele produto. Mas este direito de exercer a devolução do produto, se o produto vier, por exemplo, lacrado, ou vamos lá, lacrado, lacrado é um termo mais abrasileirado, mas vou usar, se tiver selado, eu tenho, vamos lá, a partir do momento em que eu abro o selo deste produto e verifico que o produto não apresenta aquelas características das quais eu requisitei na compra. A partir daquele momento tem 30 dias, ou seja, não pode abrir um produto, né? Por quê? Porque o produto em si vai consumir impurezas, vai ser afetado pelo meio ambiente onde estiver à disposição deste mesmo produto. A partir daquele momento, para que este produto não perca as características, apesar de não ser aquele que eu encomendei, eu tenho 30 dias, porque isso ocorre muito mais nas compras online. Eu compro um produto, né, venho e deposito em casa, a partir do momento em que deposito aquele produto, tenho 6 meses, se não tiver tirado o selo, mas a partir do momento em que eu tiro o selo, tenho efetivamente 30 dias para exigir este direito. No entanto, as relações de consumo não se terminam nos bens móveis, mas também bens imóveis, né? A compra e venda de uma casa. No entanto, esta casa apresenta características também inapropriadas para a habitação. Por exemplo, eu compro uma casa com a descrição de que, vamos lá, tem um guarda-fato móvel. No entanto, chego na casa, este guarda-fato não apresenta esta característica de mobilidade. No entanto, a partir desse momento eu tenho até 1 ano para apresentar a reclamação. Se extravasa esse período, já não tem direito de apresentar a sua reclamação. Muito bem. Compreendemos aqui então que há um certo prazo para o consumidor poder exigir ou fazer valer esse direito de troca e devolução de produto, mas também há aqui condições em que o produto, neste caso o consumidor, deve encontrar no produto para que este possa exigir esse direito de devolução e troca de produtos. Agora, do lado do fornecedor, poderemos explicar aqui em que situações é que este pode negar essa exigência da parte do consumidor? Certo. A própria lei do consumo já vem a cautelar esta situação, porque existe, quando se fala de direito do consumidor, o entendimento que se tem é que este direito só está do lado do consumidor. Não. Este direito do consumidor é, na verdade, um direito que está no âmbito da relação entre o consumidor e o fornecedor de bens e serviços. No entanto, existem direitos de parte em parte, e o fornecedor também tem a prerrogativa ou a cautela de o legislador garantir-lhe também certos direitos. Se, indo de acordo com a questão que fez há pouco, qual é o direito, em que circunstância, aliás, é que o próprio fornecedor pode efetivamente negar a devolução deste produto? Se o defeito que o produto apresenta no âmbito da compra tiver sido da mera negligência do uso por parte do próprio consumidor. No entanto, se eu, compro um produto
uma ventoinha, por exemplo, pego a ventoinha e penduro na parede, no entanto não fixo bem este aparelho junto da parede e ela por alguma razão cai e parte a hélice, o fornecedor não é obrigado a devolver ou efetuar a troca de um dano que foi criado pela mera negligência no âmbito do uso deste mesmo produto. Nessa situação, o próprio fornecedor não é obrigado a efetuar a devolução. Ok, muito bem. E, sob o ponto de vista também aqui, ainda no âmbito da devolução e troca de produtos, poderia nos explicar aqui que instâncias é que o consumidor, obviamente, pode recorrer em situações de negação da parte do fornecedor, da devolução ou troca de produto? Certo. Se formos olhar para o artigo 3 da própria lei do consumo do consumidor, estabelece qual é o âmbito da aplicação. A lei do consumidor ela é aplicável nas relações de consumo entre entidades particulares, refiro-me um particular que vai procurar outro particular para se beneficiar de bens e serviços, nas relações entre o particular e órgãos de administração pública também. No entanto, no artigo 4 vem a trazer qual é o papel efetivamente do Estado nesta relação de consumo, o papel interventivo, né, para a relação de consumo. O Estado é obrigado, através de criação por exemplo, do Instituto do Consumidor, que ainda não existe ao nível do ordenamento jurídico moçambicano, mas está na lei, falta a sua implementação, o Instituto do Consumidor, que ainda não foi criado, e é obrigação do Estado, efetivamente, à luz da própria lei do consumidor, que tem que ser criado estes organismos, mas, em primeiro lugar, está o próprio Estado, através do Ministério da Indústria e Comércio, que vai criar lá várias entidades, uma das quais é de facto, o INAI, né? O INAI foi criado, na verdade, para poder dirimir possíveis conflitos que podem emergir desta relação de consumo. Mas, se o INAI não tem o poder decisório, efetivamente tem um poder persuasivo e dissuasivo, mas não tem efetivamente o poder decisório. Se prevalecer o conflito entre o consumidor e o fornecedor no âmbito desta relação, através da mediação do próprio INAI, este terá que exarar um despacho e remeter o caso junto de um tribunal, que é o órgão que tem a competência de dizer qual é o direito que vai prevalecer nesta relação. Ok, muito certo. E Nuno, só mesmo para fecho aqui da nossa conversa, poderia aqui deixar ficar, se calhar, que recomendações é que deixa aqui ficar, digamos, para os consumidores, de modo a fazer valer esse direito de devolução e troca de produtos no mercado? Certo. A primeira é aquela que tem sido de praxe, que nós temos visto junto das lojas, principalmente, de alguns comerciantes que praticam a atividade comercial de forma não muito correta no âmbito da comercialização de determinados bens e serviços, em que entramos numa loja e encontramos lá logo a descrição que não há devolução. Na verdade, o consumidor não deve se preocupar com esta descrição, porque o direito de devolver é um direito, primeiro, constitucionalmente consagrado, depois, ao nível deste decreto, também cautela este direito. No entanto, há esta prerrogativa de se devolver, não pode se preocupar, basta que o produto que tenha comprado não corresponda àquilo que são as expectativas, sob o ponto de vista funcional, sob o ponto de vista de consumo. No entanto, esta é a primeira recomendação. A segunda recomendação, na verdade, seria na divulgação, assim como está a fazer o presente programa, que é para disseminar para os consumidores aquilo que são os seus direitos. No entanto, o Estado tem que fazer este papel de informar, de educar, até porque são direitos que vêm indicados nos termos do artigo 5 do próprio direito da lei do consumidor, obriga com que o Estado, através de várias plataformas de transmissão de conhecimento dos direitos que assiste o consumidor, possa chegar efetivamente esta informação a estes destinatários. No entanto, o Estado tem que lançar a mão a estes mecanismos, que são vários, para disseminar esta informação
dos direitos que assistem ao consumidor. E por último, também, talvez apelar os fornecedores de bens e serviços para se conformarem com aquilo que é a lei e agirem de boa fé nessa relação jurídica comercial. Ok, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado também por ter estado aqui conosco no programa Cidadania. Nosso muito obrigado também vai para você que esteve aí deste lado a acompanhar aqui o nosso programa. Hoje estivemos aqui a discutir a questão dos direitos dos consumidores. Estamos a discutir a devolução e troca de produtos no mercado. Ficamos aqui a saber que, enquanto consumidor, você e eu temos esse direito de poder exigir a devolução e troca de produtos no mercado, pois há uma base legal que nos apoia nesse âmbito, mas também ficamos aqui a saber que há certas condições nas quais nós podemos pedir esse direito de devolução ou troca de produtos, mas também que existem instâncias em que podemos recorrer para poder fazer valer o nosso direito. Por hoje, nós ficamos por aqui, mas não esqueça de acompanhar mais conteúdos da Hectormind nas nossas páginas no Facebook, YouTube, Instagram e agora no TikTok. Fique bem, nós voltamos na próxima semana.